Olá, eu sou a professora Viviane Westenfelder e você está ouvindo Diálogos Plurais. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane Westenfelder, sou professora, pesquisadora, sou doutora em educação e trabalho com o tema da educação das relações étnico-raciais, diversidade e inclusão, e este é o podcast Diálogos Plurais. Hoje é o primeiro episódio, então confesso que eu estou um pouco nervosa e muito feliz de estar aqui, desse projeto que já nasceu há algum tempo e que nesse dia, 20 de novembro, um dia tão especial para o Brasil, para a nossa história, um dia especial para mim, um dia que é o primeiro feriado, né, desse país, eu escolhi para lançar esse podcast e convidar vocês para conversarem comigo, né, um diálogo mais próximo, né, como se a gente estivesse papeando mesmo sobre temáticas que são tão caras para nós, para o nosso país, para a nossa história, para que a gente possa avançar, né, para que a gente possa compreender algumas coisas que são complexas, ou compreender algumas visões, né, que a gente às vezes questiona, para que a gente possa repensar algumas práticas, sair daqui com algumas ideias, enfim. Né? Esse é um podcast pensado para que a minha sala de aula chegue mais longe. É um podcast pensado para todas as pessoas, para alunos de escola, de graduação, de pós, para os meus orientandos, para os meus colegas de trabalho que tiverem interesse, para professoras, professores de escola, para público amplo, enfim, né, gente? Acho que a ideia é fazer chegar a temática da pluralidade, da diversidade, da inclusão mais longe. E como eu sou uma professora, eu trabalho com isso, falo sobre isso já bastante, né? Então é um prazer pensar alguns movimentos e uma temática aí a cada 2 semanas, que é o tempo estipulado para esse podcast, para a gente dialogar. E hoje, então, né, que é o primeiro feriado aí do ano, a ideia é compreender um pouquinho, né, porque eu fico pensando naquelas pessoas que até semana passada disseram: "Mas escuta, 20 de novembro vai ser feriado esse ano, será que o município de São Leopoldo vai fazer feriado?", né? "Ah, é? Feriado? Eu não sabia". "Pois então, no meu calendário escolar está dizendo que tem aula". Esse conjunto de confusões, né, que a gente vê, tudo isso é porque se trata de algo novo, né? O feriado foi aprovado em 21 de dezembro de 2023, na lei número 14.759, e ele é de fato o primeiro ano, então não é um feriado optativo, ele é um feriado nacional, e isso é importante, porque é um momento de parada para a gente celebrar, então, a nível de nação, o Dia Nacional da Consciência Negra. E esse dia, ele representa uma homenagem a Zumbi dos Palmares, então, que foi o líder quilombola, né, de um quilombo muito importante da história do Brasil colonial, que então teria sido morto em 20 de novembro de 1695. Então, essa é uma data simbólica, mas vocês devem estar pensando: "Tá, Vivi, mas e aí? Precisa fazer feriado?". Então, gente, essa é uma luta de bastante tempo. Eu acho que é importante a gente entender que o feriado, eu fiz um cálculo aqui, e o feriado, ele já tem 53 anos de celebração. Isso quer dizer que ele passa a ser feriado nacional agora, ele já é feriado para muitas cidades, né, mais de 1.000 municípios e alguns estados desde 2011, mas ele recebe essa força somente em 2024. E as pessoas negras sempre dizem, né, os nossos passos vêm de longe. Eu admiro muito essa visão de ancestralidade, tenho aprendido muito com ela, e tudo, né, no que se refere a políticas públicas, ao avanço da temática racial. A gente passa a ver mais propaganda de pessoas negras, né, mais personagens negros na TV, a gente passou a ver super-heróis negros, a gente passou a ver o tema sendo trabalhado, e parece que isso brotou do nada. Mas isso é fruto de muita luta, de muito trabalho, de muito envolvimento de muitas pessoas
e especialmente das diferentes entidades do movimento negro, que a Nilma Lino Gomes vai chamar de Movimento Negro Educador. Então, nessa minha fala, eu também quero mostrar para vocês que a Consciência Negra, ele é um feriado para a gente celebrar a cultura negra, para a gente estudar, e ele é um espaço para a gente refletir, para a gente dialogar e tomara que a gente possa aprender com isso. Acho que esse é um ponto, assim, muito especial, para todos nós. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui do Rio Grande do Sul, como eu, não sabiam que o feriado, ou melhor, que o Dia Nacional da Consciência Negra nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, gente. A gente tem espaços com presença negra mais forte do que o Rio Grande do Sul, né? A gente tem espaços com índice de população negra muito maior que o Rio Grande do Sul, que inclusive é um dos estados mais brancos do país. E, no entanto, foi no Rio Grande do Sul que a consciência negra nasceu. Então essa história, ela é bem interessante para a gente pensar e para a gente também valorizar as nossas origens aqui do estado, ter orgulho disso. Então, em 1971, pela primeira vez, né, foi no Clube Social Negro Marcílio Dias, em Porto Alegre, um grupo de estudantes e professores negros da faculdade da URGS tiveram, então, o primeiro momento de celebração e a pessoa que foi responsável por essa criação foi o professor Oliveira Silveira, um professor negro que é chamado de poeta da consciência negra. Então, imaginem vocês, né? Por que poeta da consciência negra? Esse grupo, que se chamava Grupo Palmares, nos anos 70, eles fundaram um grupo para pensar e para criar materiais, porque eles já identificavam que o racismo fazia com que a gente não tivesse referenciais para avançar nos estudos sobre o negro no Brasil. E nessas discussões, nesses embates, uma das coisas que foram surgindo era de que o 13 de maio não representava aquele grupo. Então eles diziam, né, a gente celebra hoje o Dia do Negro no 13 de maio, mas ali nesse dia, que é o dia da abolição, é um dia de tributo quase à princesa Isabel, que assinou o tratado, e a abolição não trouxe nenhuma condição de cidadania, de dignidade para pessoas negras. Então, esse dia não representava aquele grupo. Então eles diziam, nós precisamos criar uma outra data em que as pessoas negras possam ter orgulho da sua origem, possam ter orgulho da sua história e a gente possa debater sobre outras questões, né? Valorizar de outras maneiras. Então surgiu, né, esse grupo Palmares, então que já tinha o nome, né, desse quilombo, sugeriu a data do dia 20 de novembro, então o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares como Dia da Consciência Negra. E de lá para cá, essa data, essa proposição, ela foi encampada, então, pelos movimentos negros do país todo. Isso vai surgindo como um movimento cada vez mais forte. E em 2011, na Lei 12.519, então, se criou a data oficial da consciência negra. E com a criação dessa data, ela passa a ser também feriado facultativo naquele momento. Então, tínhamos vários municípios, né, como eu mencionei, que já tinham decretado feriado, e estados também, mas muitas partes do Brasil tinham esse dia como um dia normal de trabalho. Normal de trabalho, mas ao mesmo tempo, em 2003, a gente tem a Lei 10.639, que é a lei que instituiu o ensino da história e da cultura brasileira e africana nas escolas, e ela mudou, né? Essa lei mudou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, e é a lei máxima da educação, gente. É a lei que regula a educação no Brasil. E por essa lei, o dia 20 de novembro passou a incluir o calendário escolar. Então, eu sempre gosto de lembrar que a gente tem várias datas na escola que a gente lembra, né? Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e tudo mais, mas a única data obrigatória de trabalho é o 20 de novembro. E a gente sabe que especialmente os últimos 10 anos, e aí lembrando que essa lei já tem 21 anos, né, em 2024, nos últimos 10 anos a gente começou a ver pessoas
as escolas se mobilizando cada vez mais para a temática da consciência negra. Então, essa é uma data que já passou a ser, né, repleta de atividades, as lideranças negras, os ativistas negros, eles estão sempre muito envolvidos no mês de novembro, a gente também chama de Novembro Negro. Então, essa luta, né, ela é algo, assim, muito forte, latente, e ela já tem, então, essa trajetória aí de 5 décadas na nossa história, e foi um amplo movimento em defesa dessa parada, desse reconhecimento da gente ter nesse país, né, que lembrando, mais de 55% das pessoas no nosso país, segundo o último censo do IBGE de 2022, é parda ou preta, então de alguma forma afrodescendente, e isso representa o maior contingente de pessoas negras fora do continente africano. Então é um país que tem a negritude em tudo, desde a linguagem, né, da nossa língua portuguesa, até as nossas crenças, o nosso modo de viver, de ser, de estar, de se abraçar, de valorizar elementos muito básicos, e nós não aprendemos a valorizar e reconhecer essa influência, essa importância. E é justamente com esse bojo, com essa argumentação, que em 2023, no 20 de novembro, se torna feriado nacional. Encontrei minhas origens. Em velhos arquivos, livros, encontrei. Em malditos objetos, troncos e grilhetas, encontrei minhas origens. No leste, no mar, em imundos tumbeiros, encontrei. Em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos, encontrei minhas origens. Na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei. Encontrei-as, enfim, me encontrei. Oliveira Silveira. Esse é um dos poemas conhecidos do poeta Oliveira Silveira, que fala sobre as origens e que, ao encontrar as origens, também se encontra, também encontra o seu lugar no mundo. E falando sobre consciência negra, né, não só por ser um feriado, mas por ser esse espaço de significação importante para tantas pessoas, e que pessoas não negras como eu passam a conhecer, né, cada vez mais a partir de agora, especialmente com a celebração do feriado, esse momento de parada que gera uma amplitude do debate. Convidei 4 pessoas negras próximas de mim, pessoas que eu admiro muito, pessoas que estão perto de mim por diferentes razões, para que respondessem à pergunta: o que significa consciência negra para você? Então, a gente vai ouvir aqui 2 áudios que trazem um pouquinho dessa resposta, e a gente reflete na sequência. Para mim, como homem negro, eu vejo a consciência negra como o reconhecimento da nossa cultura, da nossa história, da nossa identidade, a identidade do povo negro. E dentro disso, assim, eu vejo muito na educação e acredito muito na educação. E não só na educação formal, como também na educação, né? Chamamos de informal, da nossa sociabilidade, como um meio de valorização disso e de disseminação, né, desses elos importantes, assim, da nossa cultura. E a data é importante, né, valorizar, e estamos em um ano em que pela primeira vez a data é um feriado nacional, mas a data também é importante ter todo esse reconhecimento, essa valorização continuamente no ano, né? Mas a data também serve como um convite para reflexão e a celebração também, e para a gente cada vez mais potencializar essa valorização da cultura negra. Meu nome é Pátria Matheus Gomes, sou estudante de Relações Públicas e escritor. Bom, para mim, o que que é consciência negra, né? Fiquei pensando um pouquinho sobre o que que seria consciência negra. E eu tenho 2 caminhos, assim, para o qual eu posso ir. Primeiro, a minha consciência de ser negra. Eu acho que quando a gente é pequeno, essa consciência fica meio vaga. Até meu irmão me perguntou esses tempos para trás, quando eu tive a noção de que eu era uma mulher negra. E isso para mim foi desde pequena, ter essa consciência: ok, sou uma pessoa negra, as pessoas infelizmente ainda me veem de forma diferente, o quanto eu vou ter que lutar por isso, o quanto eu vou ter que brigar por isso,
por ter finalmente essa consciência de ser uma mulher negra e se tornar orgulhosa disso, né, tem um caminho a percorrer. E também sobre cultura, né, para mim a consciência negra está atrelado a isso, a gente ter consciência de que tinha um povo, tem uma consciência cultural efetivamente, música, história, cozinha, família, o resgate dessas pessoas que estavam aqui, que foram escravizadas, que foram apagadas, né. Apagados no sentido de apagar sofrimento, apagar dor, apagar, esse por que foram trazidos, como foram trazidos, enfim, é resgate de história. Esse dia da consciência para mim é para conscientizar sobre história, sobre um povo que ainda permanece, que ainda é forte, que ainda tá sofrendo muito e que tá aqui, pedindo consciência, né. Tanto o Patreon quanto a Mariana, inclusive agradeço a eles pela gentil contribuição tão rápida, né, para este momento, que de um dia para o outro me mandaram esse material e eu sei que acabam sempre refletindo bastante para poder contribuir, mas são pessoas jovens que vêm desenvolvendo trabalhos muito importantes, né, em relação a várias das suas perspectivas formativas, em que esse fato de serem pessoas negras vão perpassando também as suas experiências. Então, coisas que os 2 trouxeram, o convite para reflexão, um momento importante de cultura, e de reconhecimento histórico. Então, a partir dessa perspectiva, acho que vale muito a pena a gente pensar esse viés da história e da cultura, pensando de forma mais ampla, não apenas na lógica da cultura negra, mas do quanto a cultura negra tem sido importante para constituir o Brasil. E aí eu gostaria de passar para uma reflexão que traz a pergunta: "Tá, e se eu sou uma pessoa branca, uma pessoa não negra, não me vejo com uma consciência negra, por que que esse tema é importante para mim? O que que eu tenho a ver com isso?". E essa reflexão, ela é algo que tem me mobilizado há bastante tempo, porque não sei se eu já disse para vocês ali no início, mas para quem está me ouvindo pela primeira vez, já deve ter visto a minha foto. Enfim, eu sou uma mulher branca, uma mulher não só branca, mas de origem europeia, com sobrenome germânico, de olho claro, cabelo loiro, e eu trago no meu corpo as marcas dessa origem europeia que me identifica neste lugar. Mas a minha identificação enquanto pessoa branca, assim como, de forma semelhante, mas com processos totalmente diferentes, as pessoas negras que vão relatando aqui, ela não se dá desde sempre. Ela é uma descoberta com base em experiências e em reflexões. Claro que o fato de eu trabalhar a temática das questões étnico-raciais me convoca muitas vezes a me identificar com o meu pertencimento étnico-racial. Mas quando eu comecei a trabalhar esse tema, há 16 anos atrás, a gente não era solicitado, cobrado para que a gente falasse qual a tua identidade. Isso é algo que foi marcando as discussões ao longo do tempo. Especialmente com o fortalecimento da negritude e com a ampliação das vozes negras nos espaços acadêmicos, nos espaços políticos, nos espaços de discussão. Então, hoje, o debate do lugar de fala, desde especialmente o livro da Djamila Ribeiro, O que é lugar de fala, tem sido muito importante para todos nós. E eu sempre digo, né, qualquer pessoa é bem-vinda a trabalhar com esse tema, mas precisa reconhecer, obviamente, a importância do seu pertencimento étnico-racial nessa jornada, porque embora a gente possa falar do racismo e deva falar sobre ele, falar sobre as experiências, falar sobre as vozes, né, aquilo que traz a cultura negra e a experiência do ser negro, a gente não fala em primeira pessoa, a gente fala como alguém que vê, que observa, que conhece desde outro lugar, de outro pertencimento. Então, é nesse viés que a gente faz um convite para a alteridade, um convite para explorar essas relações da diversidade que são fundamentais. Nós somos pessoas que têm um conjunto de marcadores identitários diversos na nossa vida. Então, o fato, por exemplo, de como eu identifico a minha orientação sexual, né, o meu gênero, a minha cor da pele,
a minha nacionalidade, o meu idioma, coisas que vão elencando minha profissão, minhas posições sociais enquanto mãe, filha, esposa, amiga e tantos outros, né? São espaços que a gente vai construindo. E a negritude e a branquitude vão se construir nessas relações. Então, para a gente entender qual é o nosso lugar de fala, a gente só vai ter condições de fazer isso quando a gente se colocar na escuta de pessoas que vivem situações diferentes da nossa em função de outros marcadores étnico-raciais. Então, a forma como a gente constrói a nossa identidade, ela se dá pela via da subjetividade, se dá de uma maneira muito singular, a partir da história de cada uma, com, enfim, com esses marcadores, inclusive classe e territorialidade, de onde a gente veio, quais as experiências de vida que a gente tem, as relações familiares. E muitas vezes a gente tenta entender as pessoas porque elas têm posicionamentos diferentes, mas a gente esquece de olhar para a história dessas pessoas, de conhecer quem elas são. E no caso de pessoas não negras, de pessoas brancas, que é o meu caso, a diferença é que a gente constrói, aliás, uma das diferenças é que a gente constrói a nossa identidade de uma maneira normalmente positiva. Nós não temos um questionamento sobre quem somos, nós não temos uma identificação com pessoas, com alguém que não tem beleza, com um cabelo que não é bom, com uma lógica de ser confundido com uma pessoa criminosa ou com algum espaço de subalternidade. E isso é uma marcação muito importante da questão da consciência negra. A tomada de consciência, e isso eu fui aprendendo a partir dos estudos, especialmente do contato com autoras e autores negros, a tomada de consciência das pessoas negras muitas vezes se dá de maneira dolorosa. E essa dor que eu digo é porque é a partir da experiência da discriminação, da partir da experiência do racismo, que percebe, poxa, eu sou uma pessoa negra. E eu acho que só sobre isso a gente já teria tema para um outro episódio, né? Porque entra em algumas experiências que a gente poderia narrar para mostrar para vocês. Mas eu fui me constituindo enquanto mulher branca nessa jornada de também justificar muitas vezes para muitas pessoas por que eu, mulher branca, me interesso sobre esse tema. Porque esse tema toca o meu coração. E eu entendo que a gente, pela educação, tem uma missão muito grande de fazer avançar uma perspectiva mais igualitária, reduzir as desigualdades, da gente poder fazer com que as crianças e jovens possam ter o mesmo olhar, né, uma posta da sociedade, sem julgar de imediato que são pessoas que vão fracassar, ou que não são capazes, ou que não trazem um repertório pelo simples fato da cor da sua pele. E como professora, eu tenho visto isso muitas vezes, gente. Então, isso que eu queria promover, assim, a reflexão, e é óbvio, né, que muitas vezes a consciência negra, então, na perspectiva dela ser também dolorida, ela também remete a formas de resistência. E ela chama para uma tomada de consciência de todas as pessoas, pessoas negras e pessoas brancas. Então, eu trago aqui mais 2 áudios para a gente ouvir de outras 2 pessoas negras que estão colaborando com esse episódio, para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. Aqui quem vos fala é Fabiano Queiroz, de Venâncio Soares. Consciência negra tem significância de fazer maturar-se pelo posicionamento na vigília do inconsciente. É ser resiliente enquanto sujeito negro pelo direito de se existir. Eu entendo que a consciência negra é um princípio a ser seguido na vida da gente, em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Um princípio de valorização da identidade cultural, da identidade social, daquilo que a gente sabe, de modo que a gente possa valorizar todos esses saberes e reduzir as desigualdades, fazendo com que as pessoas que sempre foram oprimidas possam se manifestar e entendam que isso é legítimo, e as pessoas que sempre se beneficiaram, intencionalmente ou não, dessas desigualdades, reflitam e atuem em conjunto para que a gente possa reduzir essas distâncias e assim
ter uma vida melhor para todo mundo, né? Ao pararmos para ouvir essas contribuições de pessoas negras que estão comigo nesse diálogos plurais de hoje, a gente pode pensar a importância deste tornar-se negro, tornar-se negra, e o quanto isso é singular, como eu falei, para cada um de nós. Nós também, pessoas não negras, temos ou vamos tomando consciência da nossa identidade racial, e essa consciência ela é importante, né, para todos nós. E o que nós queremos com o 20 de novembro é que as crianças e jovens, que a geração futura, todos tenham orgulho da sua origem, que todos possam ter reconhecimento da sua diferença e que essa diferença não signifique uma desigualdade. E isso é algo que já está posto, infelizmente, até hoje, desde a educação infantil. Então, ao pensar as crianças negras que circulam com as suas tranças, com a sua negritude, que isso seja uma forma de existir e que isso não signifique possibilidades de ser excluído ao longo da vida. Então, essa é a mensagem, né, que eu acredito que é bem importante para o dia 20 de novembro e que vai fazendo com que a gente, de modo geral, possa entender o movimento forte, importante, potente que essa nação constrói. E por que um feriado? Porque acaba sendo um momento de parada alusivo, assim como outros feriados que nós temos no nosso país, a gente não tinha nenhuma data que celebrasse a importância da cultura negra. Então, acho que aqui a gente traz um espaço de reflexão, um espaço de celebração e que você possa fazer alguma coisa nesse dia. Claro que se está ouvindo esse podcast, com certeza já é uma forma de se aproximar dessa compreensão, mas de entender que essa cultura talvez não seja a que a gente nasceu, mas é onde a gente cresceu, é onde a gente vive, e isso compõe muito mais do que a gente identifica o nosso jeito de ser e de estar no mundo. E sobre isso virão outros episódios. Então, fica conectado aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, envie para outras pessoas. Eu agradeço muito o apoio. Esse projeto está só começando, ele vai trazer muitas histórias interessantes para nós, muitas trajetórias, as minhas experiências também. E tem sido um momento muito especial de diálogo. Então, agradeço a vocês que estiveram até aqui comigo e quem puder me segue no Instagram, @profa_Viviane_W, e ali a gente posta mais conteúdos e compartilha também insights para construir outros episódios como esse. Um abraço e um bom feriado para todos e todas.